Fala, criatura que segue minha vida geek, eu sou Cláudia Sardinha e hoje o assunto é a série de futuro distópico Tribes of Europa, uma série alemã original Netflix que lançou em fevereiro deste ano e parece que passou um pouquinho batida, não é, Babi? É, passou batida e não deveria. É esse o erro. É uma história diferente, interessante e eu não vejo ninguém comentando. É muito raro você ver um canal ou um site falando sobre Tribes of Europa. Você E sentiu isso eu acho que é também? uma. Senti, e eu acho que é um diamante bruto da Netflix. E é muito interessante ver isso, porque Dark fez o maior sucesso dentro da Netflix, é um dos maiores produtos deles, e os produtores de Dark são os mesmos de Tribute of Europa. Pois é, vamos começar a falar sobre isso. Vamos começar a falar sobre isso. Nós temos a primeira situação, vamos lá. Vamos contar um pouquinho o resumo da história, né? É um cenário completamente distópico, né? É um futuro apocalíptico com tribalismo futurístico, vamos assim dizer. Né? Sim, É, várias tribos ali várias tribos, separadas. exatamente. Então, é um futuro não tão distante, em 2074, se a gente está em 2021, tá relativamente próximo. Então, Um assim, pouquinho mais de 50 anos, né? pouca coisa, tipo, logo ali. E aconteceu o quê? Um desastre global que ninguém sabe o que é, ninguém diz o que eles chamam de dezembro negro, né? E Que é um blackoutzão que rolou. é alguma coisa referente à tecnologia. Isso que é a única coisa que a gente sabe, é que é referente à tecnologia e que você não tem mais tecnologia neste mundo atual. Quer dizer, não tem em termos, né? Algumas tribos atuam com um pouco de tecnologia. Sim. E é engraçado porque o nome da série ela já traz muito do que dessa premissa das tribos separadas e depois desse caos apocalíptico aí meio tecnológico. É, elas se dividiram e elas ficam brigando entre si pelo controle da Europa, o que eles chamam de antiga Europa e toda aquela coisa rememorando o que a Europa seria hoje, né? A potência que ela é hoje. E aí a gente vai se deparar com uma das tribos mais naturalistas, vamos dizer assim, que não tem tanta tecnologia, e ela fica lá dentro das florestas, e a gente encontra três irmãos lá que vão ser os protagonistas e que vão Pois guiar é, essa história. pois é. O interessante dessa série realmente é que ela é focada nessa família, né? Mais especificamente nos três irmãos, né? Keanu, Liv e Elia. E, cara, Tribes of Europa. Só se fala das tribos que se formaram na Europa. Eles dizem que o apocalipse foi mundial, mas ninguém fala do resto do mundo. É, ninguém fala do resto, mas eu acho que isso é uma coisa de europeu, né? Então, Tipo, dane-se o resto do mundo, não me importa com o resto do é, mundo. Pois é. E aí a gente tem justamente o foco nos irmãos que são da tribo anti-tecnologia. totalmente lá na floresta, meio Tarzan. Eles estão lá e tudo começa quando eles encontram, quando cai uma aeronave lá perto da onde eles têm a tribo deles. Uhum. E quando eles vão caçar essa aeronave, eles vão olhar essa aeronave, eles encontram o piloto dela e eles salvam esse piloto. E outra tribo, que é a tribo dos corvos, vai atrás desse piloto aí e eles são bem agressivos, né? No mínimo, para dizer. Então, aí entra a situação que tem uma. Algumas pessoas começaram a assistir essa série, apesar dela ter aparentemente passado despercebido, o público comum não assistia. Esta série me lembrou muito The 100.
o pessoal tá comparando muito com The 100. Por quê? Por conta disso, porque tem a galera dos, dessa tribo esquisita aí, que é do mal, né? Que a gente percebe logo de cara, mais agressiva, que lembra os selvagens no seriado The 100. Né? Mas o seriado The 100, eles são... aconteceu uma terceira guerra mundial, com ogivas nucleares explodindo pela Terra toda, ficou cheio de radiação, então uma parte da população de vários países, né? Ou seja, a galera que tinha dinheiro, né? Fugiu para a órbita da Terra e ficaram em uma estação espacial lá, construída para isso, durante quase 100 anos. E aí eles voltam para a Terra para tentar popular e descobrem que existem seres humanos que sobreviveram a essas radiações e passaram esse século sobrevivendo, né? E virou tudo meio tribal, né? Porque perdeu-se tecnologia num modo geral. Então, assim, tem esse comparativo com The 100. Inclusive, as pessoas estão falando dos próprios atores que lembram os atores da série do The 100, fisicamente falando. Cara, assim, se você for parar pra olhar, você acaba achando pelo em ovo, mas sabe, eu achei um pouco exagerado. Eu gostei de Tribes of Europa e fui assistir porque a premissa realmente me lembrou o estilo de The 100. Mas porque é um mundo distópico com grupos, né, e brigando entre si, mas acabou, até ali a história não é a mesma. Então, eu acho que quando a gente fala de distopia, as premissas vão ser sempre muito parecidas, né? Então, Tipo, Jogos Vorazes. exato. Quando a gente fala sobre um tipo de gênero, seja literário, seja qualquer outro, a gente fala sobre premissas muito parecidas. Mas eu acho que o que importa não é só a premissa, é também como essa história vai ser contada e a narrativa que ela vai trazer, porque isso traz o diferencial da história, sabe? É esse o gostinho. E eu acho que Tribe of Europa, ela tem uma narrativa muito boa e que te prende do início ao fim. E não é uma série grande, são 6 episódios e acaba muito rapidinho. Eu assisti em um dia. Exatamente. E ela te deixa assim com um gosto muito de, cara, eu quero saber o que tá acontecendo. E. Opa, desculpa, Claudinha. E eu acho que fazer a comparação sempre vai ter quem faça a comparação. Mas dizer que é igual, que é uma cópia, não sei muito se é nesse sentido que as pessoas tinham que ver. Pois é, assim, a gente tem aqui na premissa do Tribes of Europa, tudo gira em torno de uma tecnologia específica do tal do cubo. O cubo mágico. Badumts. Que é um cubo dos Atlanteanos, que é uma outra tribo super ultra avançada, que foram os únicos que não perderam. Engraçado, a impressão que dá é como se tivesse tido um tal de um pulso magnético, né? E que acabou com as tecnologias. Então, um dos irmãos até, que é o Elijah, se eu não me engano, ele coleciona antiguidades, né, da época que pra gente é nosso dia a dia, pra eles é antiguidades, né? Pois Da época antes do Dezembro Negro, como eles chamam. E é isso, as coisas estão inteiras, as coisas estão lá, mas elas parecem não ter energia, não ter carga para poder funcionar de novo. Pois então, o Elijah é o único irmão que fica muito focado nisso de descobrir o que foi que aconteceu. Ele sente que toda a história, todo o desenrolar do que está acontecendo para a família, né? Ele precisa descobrir o que aconteceu lá para ele poder resolver o que tá rolando agora, sabe? Pois é. Eu acho, assim, o mais interessante que eu achei da série é que ela não bota num futuro distante. O futuro é um futuro próximo. Então, tipo assim, os mais velhos, os pais, né, eles lembram de como as coisas eram antes. Tanto é que a mãe deles era uma das entusiastas, né, das coisas antigas e tal.
É verdade. Assim. Eles conseguem lembrar. E é muito legal isso, porque a gente sente esse choque de gerações, né? As crianças que cresceram nesse mundo já sem tecnologia, já distópico, enquanto eles têm toda essa carga de como era antigamente, né? E aí quando eles pegam um objeto, ai, não sei pra que isso serve, aí a gente olha, pô, a gente sabe pra que aquilo serve, entendeu? E é muito interessante essa brincadeira com que o nosso presente e pra eles que seria o passado, né? Isso eu achei muito bacana. Uma coisa que você citou, bem lembrado, é que é do mesmo criador de Dark. E nós temos uma mesma figura participante. Gente, cara, ele tá muito diferente. Muito, muito, muito. E eu lembro que, assim, eu assisti com um amigo meu. Apesar dele estar muito diferente, a gente falou, meu Deus! Eu não sei se eu vou falar direito o nome dele. É Oliver Masucci? Eu acho que é isso. É que assim, gente, alemão, né? Ninguém fala alemão aqui. Ninguém fala alemão aqui. Tá difícil essa situação. E ele tá muito diferente. Aliás, eu percebi nele, assim, ele é o alívio cômico da série. A série, ela tem um ar pesado. Você já logo no primeiro episódio, tipo, é pior que Game of Thrones, assim, 90% do elenco morre. É Aí verdade. você olha assim, olha, você tá conhecendo isso aqui? Tá conhecendo isso aqui? Pois é. Eu falei, caralho. Do nada. E ele Dá nem tempo de você pegar. E ele é o alívio cômico da série. Ele ficou engraçadíssimo com aquele personagem. Inclusive, tem gente comparando ele com o Jack Sparrow. Ele é o Jack Sparrow. Um pouco. Jack Sparrow. Porque ele tem um jeito de andar, de falar, meio gingado. E ele se junta com o irmão mais novo, que é o que tá em busca, né, da situação toda, né, da parte tecnológica que a gente tá falando, né. Eu achei essa série fantástica. Apesar que você falou, são 6 episódios, ele trabalhou bem os episódios e, por um lado, você pensa assim, nossa, mas tá muito corrido, as coisas foram acontecendo, pá. Tipo assim, o cara foi crescendo aqui, a menina foi fazendo não sei o que aqui, o outro menino, né, porque os 3 irmãos se dividem. Desculpa o spoiler, mas foi mal. Mas, enfim, aí você conta a história desses 3 irmãos. E você vai acompanhando, e por mais que pareça que as coisas estão indo muito rápido, elas não passam a sensação de estar acelerado. Exato. Eu não sei se você sentiu isso também. Eu concordo com você. E eu acho que isso é um ponto positivo muito bom pro roteiro, porque eles sabem escrever a história e a narrativa de um jeito que te deixa confortável. A gente vê que tá acontecendo muita coisa, porque é uma série muito pequena, que tem só 6 episódios, então tem mesmo que fazer, colocar várias informações. Isso sem contar também que a sacada deles pegarem os 3 irmãos para poder separar e cada um ter a sua jornada, em algum momento, provavelmente, a história vai fazer com que eles se encontrem novamente, claro, mas cada um ter a sua jornada é uma sacada muito boa, porque você tem vários pontos de vista, você tem várias informações sendo lançadas durante os episódios e dá essa sensação de que, tipo, não foi corrido. Você sente que as coisas aconteceram ao mesmo tempo, mas não foi corrido, não. Acho que foi um ritmo bacana. A quantidade de 6 episódios foi uma quantidade boa. Eu fiquei com vontade de mais. Eu queria mais. Verdade. Mas, assim, o legal, assim, desculpem o spoiler mais uma vez, né? Deles terem separado os irmãos que você falou, foi isso. Por conta disso, a gente pôde ver 3 lados da mesma história. Entendeu? São 3 visões mesmo, completamente diferentes, de grupos, né? Que serão importantes dentro da história num geral. Então, assim, valeu essa separação, é triste para os irmãos, mas foi muito bem sacada, né, para passar a história para o público. E assim, eu tenho grandes expectativas para o roteiro dessa série, porque é os mesmos criadores de Dark. E uma coisa que eles sabem fazer muito bem, a gente já viu em Dark, é roteiro e amarrar todas as informações. Exatamente. Eles conseguem fazer isso de um jeito
perfeito. Quando você acha que eles não vão conseguir, eles vão lá e te dão uma explicação, e uma explicação muito boa. Né? Pois é. Uhum. Tava pesquisando também, não tem ainda informação sobre uma possível segunda temporada. Mas sim, lançou em final de fevereiro, se eu não me engano, dia 19 de fevereiro que lançou a série. E a Netflix tem por hábito esperar alguns meses para dar algum posicionamento sobre aquela série, se vai ter continuação ou não. Gente, assistam. Assiste, Sim. dá um joinha lá na Netflix, diz que gostou, comenta com hashtag Tribes of Europa no Twitter, no Instagram, em tudo quanto é lugar. Porque essa série merece uma continuação, gente. A maneira como terminou, eu fiquei assim... Caraca. Nossa, assim, é uma série que claramente ela te deixa vários ganchos para uma próxima temporada. Ela te dá abertura e te dá muita abertura para muita coisa. Muito. E assim, diferente de Dark, apesar de Dark ser uma série mais sombria, eu não sentia que ela era tão violenta. Ela é uma série violenta. Ela tem cenas que você fica... Gente. Sim. Mas deem uma chance. Não é uma violência gratuita. É uma violência que conversa muito bem com o contexto e com a narrativa. E por que essa violência está ali. E... às vezes, há algumas cenas gráficas e outras não tão gráficas das violências que os personagens sofrem, mas é uma série que vale muito a pena. Tem uma qualidade muito boa. E outra curiosidade que eu também achei bem legal, eu assisto a série sempre legendada, né? É que a série é alemã, mas eles falam inglês e alemão ali. É muito bom. Interessantíssimo que eles misturam. Eles falam alemão e inglês ao mesmo tempo, assim, em várias situações diferentes. E é natural a forma que eles passam do alemão pro inglês, né? É tão natural que às vezes você tá ouvindo aqui o alemão, do nada você começa a ouvir o inglês e fala, não, pera, quando que ele começou a falar inglês, ele não tava falando alemão? Né? Pois é, exatamente, é muito interessante. Eu achei, assim, os efeitos especiais bacana, a fotografia é muito bonita. Sim, né? sim. Assim, e é engraçado, assim, não é uma série de tremendos efeitos, mas tem bons efeitos, tem bons cenários, uma linda fotografia, e eu acho que esse lance deles misturarem a língua pode ser até pra falar, porque afinal, assim, acabaram os países, não tem países, são pequenas tribos misturadas entre si. Então, assim, tá tudo né? Tudo junto e misturado. Não existe, eu sou alemão, eu sou inglês, eu sou espanhol, não. Tá todo mundo junto. Inclusive, assim, o próprio irmão mais velho, o Keanu, ele tem um ar meio latino, né? Isso é muito engraçado porque os três são muito diferentes entre si. Na hora que você olha e eles falam, não, porque a gente é irmão, a gente fica... tipo, sério? De pais diferentes, o que tava acontecendo? E o pior é que não é meu pai nem minha mãe. Eu fico assim... Vai que de repente no meio do caminho a gente vai descobrir que não. Então, eu sinto isso, porque na primeira, não é spoiler, viu, gente? Na primeira cena ali, tem, não sabia que eram irmãos, e aí eu vi os dois mais velhos, que é a Liv e o Keanu. E aí eu olhei eles e falei assim, nossa, acho que chipo. Somos irmãos. Eu não chipo, não. Não, já basta é Game of Thrones. Sim, óbvio, os atores provavelmente não são irmãos. Mas assim, caraca, pô, pegaram uns troços muito diferentes. Muito. E outra coisa que os roteiros dessa série estão fazendo muito bem é fazer a gente gostar dos vilões. Ou que aparentemente são vilões. Ou que aparentemente, exatamente. Tem a Varvara, que é a vilã. Gente, eu acho essa mulher assim, ó, parabéns. Pode me sequestrar, eu deixo. Também curti. Ela é uma vilã muito bem construída, as motivações dela e toda a carga dela dentro da tribo de corvos. Eu acho que ela é uma personagem que eu tô muito, muito, muito curiosa para ver aonde ela vai. E principalmente
na interação com o Keanu. Então, tem os personagens principais, que são os 3 irmãos, mas você tem o desenvolvimento dos personagens à volta deles, os vilões, os supostamente vilões, né? E os, vamos dizer assim, agregados, né? Que são os personagens que estão ali para ajudar de alguma forma os 3 principais. E aí, com isso, você vai descobrindo a história deles, assim, junto. E isso ficou muito bacana. os personagens secundários, eles estão, claro, dando suporte para os personagens principais, mas você consegue ver que eles têm vidas separadas e histórias separadas dos personagens principais. Então, eles são personagens com profundidade. Sim. E muito bem construídos. Exato. Eu acho que é uma grande sacada da série e gosto dessa narrativa deles. Então assistam, por favor, porque a gente precisa de uma segunda temporada. A gente precisa de uma segunda temporada e a gente quer conversar com alguém. Por Verdade. favor. Então, se você ainda não assistiu, mas assistiu esse vídeo aqui e se interessou, vai lá, assiste a série e comenta aqui nesse vídeo o que você achou desta série. E se você foi assistir Tribes of Europa por causa da nossa indicação, bota aqui nos comentários que foi o Minha Vida Geek que te indicou. Babi e Sardinha estão aqui na área defendendo as boas séries. Uma nota. Uma nota. Vamos lá, de 1 a 5 estrelas. Eu vou dar 4,5. 4,5. Eu acho que não é que não tenha, não seja, ai, nossa, ela tem algum problema. Não é. Eu acho que eu quero ver um pouco mais. A série tem muito potencial, mas eu ainda quero ver um pouco mais para ver onde que essa narrativa vai ir, e aí sim eu acho que eu consigo fechar uma opinião formada pra ver se esses 5 saem. Eu só não dou 5 porque eu achei que podia ser 10 episódios, não 6. Eles podiam ter trabalhado só mais um pouquinho a história num todo. 5 estrelinhas a gente vai ter que ganhar a segunda temporada aí, Netflix, por favor, nos ouça. É isso. Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece, obviamente, né, seguir aqui o nosso canal e botem nos comentários outras séries que vocês também indicam de futuros distópicos e irmãos que não se parecem. E se você gostou de The 100, você vai gostar de Tribes of Europa, eu garanto. Um beijo a todos. Fui!